Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Vamos pensar na seguinte situação. Chegou visita em sua casa. Conversa vai, conversa vem. E meio disfarçando, a dona de casa sai. Faz sinal para o marido. Vem cá. O marido vai. O que foi? Só tem 2 pãezinhos em casa. Vai na padaria pegar mais alguns, que eu vou preparar um café. Mas quantos eu compro? Traz uns 2 ou 3 para cada um. E se o marido dissesse assim para sua esposa? Não, corta esses 2 aí e inventa alguma coisa com eles. Eu sei que tem muita dona de casa que faz meio que um milagre quando tem pouca coisa. Mas será que nessa situação ia dar certo? Caro ouvinte, o relato do Evangelho de hoje, o relato da multiplicação dos pães e peixes, registrado aqui no Evangelho de Mateus 13 a 21, Mateus 14, 13 a 21, chama justamente a atenção pela maneira milagrosa como 5 pães e 2 peixes alimentaram uma grande multidão. Mas, irmãos, caros ouvintes, o que nós vamos refletir hoje é o que está por trás deste milagre e que vale para todos nós. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 14 do capítulo 14, e aí nós vamos ter a nossa reflexão baseada nesse texto. Diz assim o versículo 14: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Irmãos, o texto nos mostra que Jesus se compadece de nós. Se a gente ler um pouquinho antes nesse evangelho, nós temos aqui o relato da morte de João Batista, como Herodes, que era a autoridade da época, mandou matar João Batista. Após a morte de João Batista, Jesus, conforme o texto começa aqui, procura um lugar deserto. Jesus, quando ficou sabendo da morte de João Batista, foi procurar um lugar deserto. Diz o texto que ele vai de barco, mas as multidões o percebem e vão atrás, o seguem. Quando Jesus desembarcou lá no seu destino, para onde estava indo, o que ele fez? Queria estar sozinho, queria descansar, orar talvez, refletir, mas ele viu aquela grande multidão. O que ele fez? Mandou-a embora, pediu um pouco de privacidade, pediu para ficar sozinho? Não. O texto diz que ele compadeceu-se dela. Jesus, ele viu a situação da multidão. Pessoas cansadas, pessoas enfermas, pessoas desanimadas, pessoas em busca de respostas, com vidas quebradas, com problemas de saúde, com problemas de família, pessoas em busca de uma palavra, de uma direção, de uma orientação, pessoas com vidas como a minha e como a sua. Jesus viu a aflição e a necessidade daquelas pessoas. Irmãos, Jesus vê toda a precariedade, toda a fraqueza, todo o mal causado pelo pecado, que aflige a vida humana e que leva para a morte. Diante da precariedade humana, o que ele faz? Ele diz: olha, isso não me importa, eu só vim resolver o problema do pecado, cumprir minha missão e vou embora. Não, Jesus vê a situação, vê a precariedade humana e tem compaixão. A reação de Jesus diante da multidão não é de indignação por terem ido atrás dele, mas é de compaixão pela situação de vida das pessoas, pela situação do ser humano castigado pelo pecado. O que Jesus faz? Ele não reage com indignação, com desprezo, mas
recebe a multidão. E em sua compaixão, Ele age na aflição humana. Diz o texto que Jesus curou as pessoas que estavam ali. Mas, seguindo, começa a cair a tarde. E ao cair da tarde, os discípulos dão uma sugestão para Jesus. Sugerem: olha, Senhor, está caindo a tarde aí, vai ficar escuro, vai anoitecer. Não sabemos exatamente quais foram os argumentos que eles usaram, mas segundo o texto diz que ao cair da tarde, eles sugerem a Jesus que mande a população embora, mande o povo para casa, despeça a multidão, para que essa multidão siga pelo caminho, pelas aldeias, e encontre o que comer. É verdade, né? Como é que vai ficar? Vai anoitecer esse pessoal aí? Quem sabe, né? É uma boa, né? Vamos mandar o pessoal embora, se eles quiserem voltar amanhã, né? Mas hoje está na hora de ir, tem que encontrar o que comer, tem que ir para casa dormir. Jesus diz para os discípulos: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Como? Só temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus diz para os discípulos: trazemos. Traga aqui, né? Trago esses 5 pães e esses 2 peixes. Jesus sabia que os discípulos não dariam conta de alimentar a multidão, de matar a fome daquela gente. Claro que a solução humana seria realmente dizer para as pessoas irem para casa, irem embora. Mas Jesus, que se compadeceu daquela gente e que se compadece de nós também, diz, diante das nossas incapacidades, das nossas imperfeições, das nossas limitações, diante das nossas aflições, Ele também diz: trazei-mos, traga aqui. Muitas vezes nós não sabemos mais o que fazer, queremos dar um jeito, resolver as coisas de um jeito humano, como queriam os discípulos. Muitas vezes queremos empurrar a dificuldade embora, mas não dá. E Jesus, que se compadece de nós, que vê nossa precariedade, Ele diz: traz aqui, deixa eu ver o que você tem aí. Confia a mim a tua dificuldade, a tua limitação, a tua dor, a tua necessidade. Meus caros, Ele é o Salvador, que veio nos dar perdão, salvação, e fez isso ao entregar sua vida na cruz. Ele nos ama e nos quer por inteiro. Ele vê as nossas aflições e se compadece de nós. E quando nós menos esperamos, Ele nos surpreende e nos farta. Os discípulos, eles atenderam às palavras de Jesus. Levaram até Ele aqueles 5 pães e 2 peixes, que Jesus abençoou e devolveu aos discípulos para serem distribuídos. A surpresa foi que houve tanta abundância que sobrou inclusive mais do que havia no começo, daria para mais gente. Fartaram-se todos e ainda sobrou. Quanto sobrou? Diz o texto que sobraram 12 cestos cheios. Sim, quando Jesus está no comando, quando nós atendemos o seu convite e confiamos a nossa vida a Ele, em todas as nossas dificuldades e limitações, com todos os nossos pecados e falhas, nós também nos surpreendemos. Ele não está distante, longe das nossas dores. Em seu amor nos preparou o perdão, a salvação, e quer estar em cada dia, em cada situação conosco, e quer nos surpreender, nos ajudar, preencher a nossa vida de forma que nós nos sintamos saciados, fartos e ainda com sobra para compartilhar com os outros, com mais pessoas, a bênção, a graça, a maravilha de ter Jesus em nossa vida. Temos um Salvador que se compadece de nós, que vê a nossa precariedade e quer nos dar vida plena neste mundo e por toda a eternidade. Irmãos, caros ouvintes, sejamos gratos por todo o amor, por toda a graça que em Jesus temos,
Confiemos a Ele a nossa vida com tudo o que somos e temos, certos de que Ele vê todas as coisas, vê a nossa precariedade, vê a nossa aflição, a nossa dor, e age em nosso favor de maneira surpreendente e farta, pois Ele é o Salvador, que se compadece de nós e quer estar conosco, nesse mundo e eternamente. Amém.